Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de robótica. E na aula passada a gente falou um pouquinho sobre design thinking e como resolver problemas, tá? A gente passou um pouquinho sobre falar sobre que qualquer coisa que demanda uma solução é um problema, tá? E a gente viu lá no dicionário que o problema é um assunto controverso que pode ser objetivo de pesquisas científicas ou discussões acadêmicas, ou é uma questão social que traz transtornos e exige grande esforço e determinação para ser solucionado. Mas a gente também viu que se dá para ser estudado, pode ser um problema, então qualquer coisa pode ser um problema, tá? E a gente viu algumas formas de tentar resolver certos problemas, e a primeira delas foi a tentativa e erro, tá? Que é você tentar resolver, e acaba que algum momento, depois de tentar várias vezes, tentando e errando, você acerta e você consegue resolver o seu problema. Ou você pode usar uma forma mais inteligente de pensar, que é o design thinking, tá? Que você entende o problema, que você observa e você fica num ciclo de entender e observar até definir alguma ideia que vai ser interessante para você. E aí você começa a idealizar, prototipar e testar aquela sua ideia e fica num loop infinito de sempre estar melhorando aquilo que você pensou, tá? Então, hoje a gente vai tentar pensar em algum problema para tentar resolver ele nesse período de aula e eu mostrar a diferença para vocês entre tentativa e erro e design thinking, tá? Então, o meu problema é achar um tesouro, tá? Imagina que eu tenho um tesouro para ser achado. Eu não tenho mapa, mas eu tenho que achar ele de alguma forma e eu sei que ele vai estar em um terreno, tá certo? Ele vai estar em um terreno que eu tenho e lá dentro tem um tesouro. E aí eu tenho que achar esse tesouro. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Eu posso sair cavando, né? Então eu vou sair cavando lá com o meu tesouro para achar o meu tesouro. E eu vou cavar com o quê? Eu posso cavar com uma picareta, eu posso cavar com um escavador, eu posso cavar com uma pá, tá? E eu vou lá cavando em vários locais diferentes. E aí eu vou cavar primeiro em um canto, depois em outro. E independente da forma como eu cave, eu vou estar tentando aleatoriamente achar o tesouro que está ali enterrado. Eu não sei que profundidade ele está. Eu posso cavar um buraco de 50 metros e em algum momento achar o tesouro. Ou eu posso cavar vários buracos de várias profundidades até tentar achar algum pedaço de tesouro e começar a cavar na direção certa. Isso dá um certo trabalho, né? E aí eu posso também, e se eu pegar uma escavadeira para cavar melhor o meu terreno? Eu vou economizar meu tempo cavando? Vou, com certeza. Eu vou conseguir cavar uma área maior? Vou também, tá? Mas se você der uma parada para pensar, de verdade, o meu problema na realidade era achar um tesouro. O meu problema não era cavar, tá certo? Então, quando você tem a parte de tentativa e erro, você tem que entender bem qual é o seu problema para você tentar de uma forma correta, de uma forma direcionada. Não adianta você começar com um problema e aí você descobre uma solução para achar o tesouro, só que essa solução ela vai ser indo para um caminho errado e vai acabar indo para um caminho mais errado ainda, vai acabar na solução original que era achar um tesouro. Eventualmente, se você cavar bastante e você cavar mais rápido, você vai achar o tesouro, mas ela não é a mais rápida e ela também não é a melhor solução. Por quê? Faltou estudar bem o que era o problema, que era achar um tesouro, certo? Então, se eu focar em achar o meu tesouro, em vez de cavar, eu consigo direcionar melhor. Tá, o meu problema não era cavar para achar o tesouro, o meu problema era achar um tesouro. Então, como é que eu faço para achar um tesouro mais fácil? Eu vou usar o meu design thinking. Eu vou entender melhor o meu problema, eu vou observar e eu vou definir uma ideia. Tá, mas, ok, se é um tesouro, vamos supor que ele seja feito de metal. Então, eu tenho como detectar metais para eu saber exatamente onde cavar? Tenho. Eu posso ir lá e utilizar
um detector de metais. Vê que coisa simples. E aí eu saio procurando o meu detector de metais e tento achar algum local que ele apite e eu possa cavar exatamente ali. Ok, esse já é uma boa ideia. Tá, eu entendi o meu problema, que era achar o tesouro, eu observei e eu defini um rumo a tomar, tá? Tá certo. Mas eu tenho que ter um detector de metal bom, né? Porque se eu pegar um detector de metal ruim, vai que meu tesouro ele não tá na superfície. Ele pode estar muito mais fundo, né? Então eu tenho que pensar que se eu for usar um detector de metal, eu não posso pegar um detector de metal que ele vá ver somente na superfície. Eu tenho que pegar um detector de metal que ele vá ver até mais fundo, porque aí eu consigo diminuir o meu erro de eu achar ou não achar o meu tesouro. Então, quando eu for pegar o meu detector de metais, ele vai ter que pegar longe, ele vai ter que pegar fundo. Beleza. Então, se eu colocar isso num robô e botar o meu robô para funcionar, vamos pensar aqui de novo. Ele tem que ver fundo, eu não vou precisar ficar andando. Então, se eu parar para pensar novamente, pode ser que funcione. E aí eu vou prototipar. Pum, criei o meu protótipo, fiz lá o meu robô. Certo, o meu robô ele vai ter aqui um detector de metais na ponta. Ele não precisa ser muito complexo. Ele é feito com cano, tá certo? Um monte de cano. Eu vou colocar umas rodinhas nele para ele poder andar no terreno acidentado. E eu vou controlar ele com um controle remoto. E eu fico sentado na sombra e ele vai andando e procurando até achar algum metal. E ali, quando ele apitar, eu vou lá e vou cavar, ou com a minha pá, ou com minha escavadeira, certo? Isso é a forma mais fácil de você conseguir achar o tesouro, certo? Isso foi uma forma bem simples da gente conseguir resolver o problema utilizando a robótica, mas não necessariamente eu precisava ter um robô para resolver isso, certo? Eu poderia usar outros meios de detectar o tesouro, tá certo? Era só eu pensar, entender novamente e ver outra forma de resolver esse problema, e aí eu possivelmente conseguiria achar uma outra solução melhor do que construir um robô. Mas já como eu utilizei aquela ideia de achar o tesouro e literalmente saber onde ele está localizado para depois cavar, para mim foi legal construir um robô, certo? Mas nem toda solução necessariamente vai precisar construir um robô para fazer isso. Eu poderia ter parado lá, pensado novamente e utilizado somente o meu detector de metal, tá? Eu não precisava ter passado por todo esse processo de construir um robô, de prototipar ele para testar. Eu poderia simplesmente testar diversos tipos de detectores de metais até achar o melhor para que eu poderia usar para achar o meu tesouro, tá certo? Então, fazer um robô foi um passo a mais no design thinking que eu quis criar um protótipo para ver se isso ia funcionar direito e se eu ia conseguir achar mais tesouros, por exemplo. Então, a forma como a gente pensa de desenvolver mais, de criar mais etapas e gerar uma evolução, de pensar direito sobre o problema, é o que gera realmente a evolução das coisas, tá? Não ia adiantar de nada eu ficar cavando em vários locais sem nunca saber se ali ia ter ou não tesouro. Eu ia perder muito mais tempo, né? E aí, eu ganhei tempo escolhendo diversas coisas e chegando no meu projeto final, que era o meu robô, tá certo? Isso foi para vocês terem uma noção aí da diferença entre design thinking e tentativa e erro. Tentativa e erro você vai chegar lá eventualmente? Vai, mas existem outras formas mais inteligentes de chegar na mesma solução e às vezes uma forma muito melhor de chegar naquela solução, tá certo? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por terem comparecido a essa aula de robótica. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá no dúvida@madebyrobotica.com.br que eu ou qualquer outro professor vai lhe atender e podemos tirar qualquer dúvida de vocês, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!